Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo sobre espiritualidade. Eu faço hoje uma gravação um pouco na inspiração, porque há momentos em que a gente sente, né? E hoje, digamos, eu passei o dia um pouco pensando nessa frase que eu vou dividir com vocês. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. E você será julgado pela mesma medida com que julgardes. Bom, eu repeti a frase livremente, né? Sem citar letra por letra, mas vocês conhecem muito bem essa frase do Evangelho. E é interessante porque essa frase do Evangelho, como provavelmente todo o Evangelho, né? É como aqueles brinquedinhos que você vai dobrando uma coisa muito grande, né? E coloca e deixa num pacotinho, né? Mas se a pessoa for tirando, ela vai tirando, tirando, tirando e aquilo não acaba nunca porque a quantidade que está ali dentro é muito grande. Então, normalmente nós dizemos que o Evangelho, as frases, né, são desidratadas. Elas ficaram ali, mas a gente precisa procurar. No entanto, eu prefiro a imagem de um iceberg, né? É uma coisa, você vê só uma ponta, mas há muita coisa ali que você tem que tirar. E essa é uma dessas frases, né, que tem o poder de transformar a nossa vida, tem o poder de melhorar a nossa vida, tem o poder de adoçar a nossa vida de um modo em que nós não tenhamos mais tanta dor, tanto sofrimento. É normal, né, tendo cérebro, tendo pensamento, que nós façamos a análise das coisas que nos cercam. É normal você ver uma pessoa, bom, como ela está vestida, eu gosto, não gosto, isto, aquilo, a cor, né? O que tal pessoa fez, o que o político fez. É normal que nós tenhamos essa luz o tempo todo ligada, né? No entanto, a frase do Evangelho é um convite profundo a que nós fixemos um pouco além das aparências. Se nós olhamos, por exemplo, um jovem drogado, imediatamente nós começamos a reagir com crítica. Não nos passa pela cabeça de olhar um pouco além. Quando nós vemos um casamento que está sendo destruído, quando nós vemos uma pessoa que traiu, quando nós vemos alguém que roubou, sim, nós temos sempre uma atitude muito crítica, mas uma coisa que nós ignoramos, e isso é muito importante, é o tamanho da dor das pessoas. Nós não temos a menor ideia do que um rosto esconde, do que uma aparência esconde. E essas dores profundas que existem nas almas humanas, é isso que Jesus olha. E nós, espíritas, conhecendo a reencarnação, nós sabemos que as pessoas nascem com traumas, com deficiências, e não necessariamente físicas, né? Mas com deficiências morais, que são as mais graves, com carências, com distúrbios afetivos. Então, quem somos nós para julgar alguém? Você olha um ser humano, procure por um minuto, por um segundo, olhar a dor que se esconde atrás desse ser humano. O jovem drogado que você está vendo pode ter sido um menino bom, com pais que estão sofrendo enormemente. O garoto que está preso agora pode ter começado a vida com alegria, né, com projetos, mas agora está preso. E em casa pode ter um pai, né, com culpa, com dor, com sofrimento. Então a vida é muito mais complexa e essa frase do Evangelho, não julgueis para não ser julgados. Porque da maneira que vocês julgam, essa será a medida que será aplicada em vocês. Ou seja, o quanto nos falta de misericórdia, de carinho, de paciência,
de compaixão pelas pessoas é o quanto nos faltará também no momento do nosso julgamento, diante da nossa própria consciência e diante de Deus. Então, amigos, hoje eu fiquei pensando nessa frase e eu falei, meu Deus, isso esconde, né? Toda uma psicologia do comportamento humano, das relações humanas. Isso é um remédio para as nossas vidas. Quem somos nós para julgar as pessoas? O que as pessoas fazem ou deixaram de fazer? A única coisa que nós podemos fazer é tentar olhar, né, para as pessoas e ver a dor, o sofrimento que essas pessoas têm e que muitas vezes as levam, né, a atitudes desarvoradas, ao desespero, à loucura. Então, o Evangelho de Jesus é essa frase do Evangelho de Jesus é uma bênção. É um convite a que nós tenhamos uma vida mais tranquila, que nós aceitemos as pessoas e aceitando os outros, a nossa vida começa a fluir. Porque as pessoas têm suas dores, né? E há dores profundas que nós ignoramos, há dores, sofrimentos que não aparecem. Então tenhamos um minuto, né, de reflexão, esses poucos minutos em que nós nos falamos tão rapidamente, sobre essa maravilha que é essa indicação do Evangelho. Não julgar, suspender o julgamento e tentar olhar um pouco além, né? Olhar para a pessoa que está diante de nós e dizer, aí tem um ser humano, né? Aí tem uma pessoa que carrega suas dores, seus sofrimentos, suas mágoas, suas tristezas, e ter um pouco de compaixão, porque a compaixão que nós aplicamos aos outros é a mesma que a vida vai nos aplicar, vai aplicar a nós. Então, a medida do nosso amor, quanto mais nós usarmos desse amor, desse carinho, dessa compaixão com as pessoas, dessa compreensão com as pessoas, mais nós teremos a certeza de que a vida também nos tratará com essa mesma compaixão. E quem de nós não precisa, né, de um pouquinho de compaixão, de ser compreendido, de ter os erros perdoados, de pedir perdão pelas faltas cometidas. Então o Evangelho é maravilhoso nesse aspecto, porque é uma psicologia da libertação. Sermos livres, realmente livres. Quantas vinganças, né? Quantas vinganças estão acontecendo? Quantos processos obsessivos estão acontecendo? Porque alguém julgou e se sentiu no direito de aplicar a sentença. Então nós não temos esse direito. Bom, nós somos livres e podemos fazê-lo. Mas no momento em que nós fazemos isso, nós estamos dando à vida autorização para aplicar a mesma regra conosco, a mesma dureza, a mesma falta de compaixão. Então, amigos, paremos um minuto, né? Façamos a nossa prece tranquilamente e peçamos a Deus que nos dê, né, o esclarecimento necessário. E tentemos passar um dia suspendendo o nosso julgamento, parando o nosso julgamento e tentando olhar cada pessoa que nós encontrarmos, façamos a seguinte reflexão: qual a dor que esta aparência esconde? Qual a dor que este coração esconde? E talvez aí nós tenhamos um pouco de compaixão e nós tenhamos o direito de pedir essa compaixão para os nossos erros, para as nossas faltas, né, para os nossos deslizes. Então vivamos com essa leveza do Evangelho, porque é maravilhoso isso. Nós podemos, ninguém está dizendo para você não perceber que há erros, né? Que as pessoas fazem erros. Não? Ninguém está dizendo para você se tornar um cego. Mas julgamento, só Deus pode julgar, porque só Ele vê todos os ângulos e vê o interno e o externo. Quando nós olhamos para uma pessoa, nós vemos um rosto, uma fisionomia, uma roupa, uma expressão, mas nós não vemos muita coisa. E alguns atos que talvez indiquem isso ou aquilo, mas somente Deus
consegue ver a totalidade dessa pessoa. Nós não temos elementos para julgar ninguém. Então tenhamos, por um instante, né, esse bom senso e tenhamos essa inteligência de dizer, Senhor, eu não, me ajude a não fazer mais isso. Assim, identificar quando um erro é feito, tentar compreendê-lo, mas nós não temos condições de julgar ninguém. Só Deus vê todos os ângulos, só Ele vê tudo, só Ele entende aquela história na sua extensão completa. E nós não temos esses elementos. Então, se nós não temos esses elementos, tenhamos a humildade, né, e tenhamos um pouco de compaixão uns pelos outros. Todos nós erramos, todos nós somos falíveis e nós não precisamos de julgamento, nós precisamos de compaixão, de ternura, de carinho uns pelos outros. Então fica aí, meus amigos, essa reflexão rápida, mas eu acho que é extremamente importante. Fiquem com Deus e tenham muita paz no coração de vocês.